Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo do vinho para decodificar seu ingrediente mais fundamental, a uva. O papo aqui é entender de uma vez por todas como é que a identidade de cada uva define o que a gente encontra na taça. Quem nunca se fez essa pergunta, né? A gente prova um vinho e ele é super potente, prova outro e é todo delicado. Pois é, a resposta, olha só, não está em nenhuma adega secreta, não, está dentro da própria uva. É a biologia dela que conta essa história. Então, a chave para desvendar o vinho é, antes de mais nada, entender a uva. É como se a gente fosse dar uma espiada no DNA dela, sabe? É ali que as regras do jogo são definidas desde o começo. Imagina que a uva é tipo um kit de montar. Cada pecinha tem uma função super importante. A casca, por exemplo, é quem dá a cor e os taninos. Sabe aquela sensação que amarra a boca? Vem daí. A polpa é o coração. Ela traz o açúcar e a acidez, que são o motor do vinho. E até as sementes entram na dança, contribuindo com mais taninos. No fim, cada parte é essencial. E essa é a grande sacada. Cada tipo de uva tem uma assinatura biológica única, uma identidade própria. E quando a gente entende essa assinatura, a gente consegue meio que prever a personalidade do vinho. É quase como ler um resumo sobre alguém antes de conhecer a pessoa de fato. Ok, então vamos começar essa viagem pelos tintos. A gente vai ver de perto como essas assinaturas diferentes criam vinhos que são, ora super potentes, ora super delicados, quase etéreos. E para começar tinha que ser ela, né? A rainha das uvas tintas, a Cabernet Sauvignon. Ela é, sem dúvida, uma das uvas mais famosas e importantes do planeta. Olha só como uma coisa leva a outra. A Cabernet tem a casca bem grossa, certo? Isso significa mais tanino e uma cor bem escura, bem profunda. O resultado disso? Vinhos super estruturados, firmes, quase arquitetônicos. São vinhos feitos para durar, para envelhecer por muito tempo. E claro, essa estrutura toda poderosa precisa de aromas à altura. Então aqui a gente está falando de frutas escuras, bem marcantes, tipo cassis, amora, e aquela notinha clássica de pimentão verde que muita gente reconhece. E o mais legal é que com o tempo na garrafa, tudo isso evolui para aromas mais complexos de cedro, de grafite. Agora, vamos para outra gigante. Vamos falar da Merlot. Se a Cabernet é a rainha, a Merlot é, digamos, sua parceira mais macia, mais aveludada. Elas muitas vezes andam juntas em cortes, mas sozinhas têm personalidades bem diferentes. E a diferença já começa aqui, na estrutura. A casca da Merlot é mais fina, logo, menos taninos. E o que isso significa na prática? Uma textura muito mais suave, mais redonda, aveludada mesmo. É aquele vinho que abraça a boca, sabe? Pura maciez. E os aromas, claro, seguem essa mesma linha. São frutas mais maduras, como ameixa, frutas vermelhas e muitas vezes aquele toque delicioso de chocolate. É um vinho que traz uma sensação de conforto, de opulência. Essa comparação é perfeita para entender a diferença. Pensa assim, o Cabernet Sauvignon é o arquiteto, ele constrói o vinho com estrutura, com firmeza. Já o Merlot é a luva de veludo, ele envolve com maciez, com textura. São dois caminhos totalmente diferentes para se chegar num grande vinho tinto. Agora, vamos mudar completamente de direção. A gente sai da potência e vai para elegância. Vamos falar da Pinot Noir. A Pinot é a uva da sutileza, da complexidade nos aromas, aquela que encanta e desafia os amantes do vinho. A identidade dela é toda baseada na delicadeza. A casca, finíssima. Isso já diz tudo. Poucos taninos, cor bem clarinha, quase transparente. Mas o grande segredo dela é a acidez. Uma acidez super vibrante que dá uma energia, uma leveza para o vinho que é incrível. E os aromas, nossa, os aromas são um capítulo à parte. É um perfume. Imagina uma cesta de frutas vermelhas frescas, cereja, framboesa, e aí se mistura isso com aquele cheirinho de floresta depois da chuva. Sabe? Folhas secas, terra úmida, é pura complexidade na taça. Bom, já falamos bastante dos tintos, que tal a gente mergulhar agora no mundo dos brancos? Aqui a gente vai encontrar vinhos super vibrantes, frescos e com uma versatilidade impressionante. E para começar nos brancos, vamos com a uva mais camaleoa de todas, a Chardonnay. Por que camaleó?
porque nenhuma outra uva branca se adapta e se transforma tanto. Dependendo de onde ela cresce e de como o vinho é feito, ela muda completamente. É por isso que a gente fala que ela tem duas faces. De um lado, sem passar por barril de carvalho, ela é frescor puro. Pense em maçã verde, limão, aquela acidez bem crocante. Agora, coloca essa mesma uva em um barril de carvalho. A mágica acontece. Ela se transforma, ganha aromas de manteiga, de brioche e uma textura super cremosa na boca. É outra bebida. E fazendo um contraponto direto com aquela Chardonnay mais rica, mais amanteigada, a gente tem a Sauvignon Blanc. Aqui a palavra de ordem é energia. É um vinho super aromático com um frescor que literalmente pula da taça. A assinatura dela é única, não dá para confundir. Primeiro, uma acidez lá no alto, daquelas que limpam o paladar, e os aromas são, uma explosão. Maracujá, limão e, claro, as notas que são a marca registrada dela. Um toque de ervas, de grama cortada, é vibrante, é expressivo. Essa tabela ajuda a gente a colocar tudo em perspectiva. A Chardonnay, com corpo que pode variar muito, a Sauvignon Blanc, sempre leve, com acidez lá em cima, e a gente aproveita para apresentar uma terceira gigante dos brancos, a Riesling. O que define a Riesling? Uma acidez ainda maior, se é que é possível, e aromas que, com o tempo, podem desenvolver uma nota mineral super curiosa, que lembra petróleo. Bom, para a gente ir fechando, vamos amarrar todas essas pontos. A gente viu que a biologia da uva é a base de tudo, mas a história não acaba aí. Essa frase resume tudo de forma perfeita. Quando a gente entende a uva, a gente está entendendo a alma da produção de vinho. É a chave para compreender a variedade infinita que um vinho pode ter. Então, o filme completo é esse aqui. Primeiro, a biologia da uva, o DNA dela. Depois, essa genética toda interage com o terroir, que é a combinação do clima e do solo daquele lugar. Aí entra em cena a mão de quem faz o vinho, o enólogo, com todas as suas decisões, e a soma de tudo isso é o vinho que chega na nossa taça. Então, fica aqui uma provocação. Da próxima vez que uma taça de vinho for servida, que história aquela uva vai contar? Agora, com essas pistas, talvez seja possível ouvir com mais clareza, porque identificar a assinatura da uva abre uma porta para um mundo novo de histórias. E essa jornada de descoberta, bom, ela está só começando.